Bem-vindos ao nosso canal YouTube de hoje com esse Falando Nisso e uma pergunta muito sensível do Jerry, né? Olá, querido Chris Dunker, somos um casal homoafetivo e estamos na fila de adoção. Gostaria de ouvi-lo falar como se dá o édipo da criança adotada no contexto da família homoafetiva. A não participação de uma mãe feminina implica numa falta inconsciente? Obrigado. Uma questão muito delicada que já deu origem realmente a vamos dizer assim, atitudes teóricas e clínicas muito controversas, né? Há formas de psicanálise que são contra o casamento homoafetivo, porque isso seria uma corrupção de uma forma correta, né? Normal de viver o Édipo, e que eu entendo particularmente como não só inadequadas, como pouco rigorosas do ponto de vista do entendimento do que é o complexo de Édipo e o que é o processo de constituição de um sujeito. Quando a gente identifica assim, né, quer dizer, tem um pai, uma mãe e uma criança, são três. Então, complexo de Édipo, se a gente tem um menino, significa que ele vai se identificar com o pai, daí ela vai ser como o pai, para um dia poder ter acesso à mãe, né? Ou uma mulher que é como a mãe, uma substituta simbólica da mãe, né? Então essa posição a gente chama a posição da escolha de objeto, e essa posição a gente chama a posição da identificação. Então o menino se identifica com o pai para, então, mais adiante, né, de forma diferida, quando se tornar adulto, ter acesso e poder então escolher uma equivalente da mãe para o seu desejo. Para começar, o Édipo não é uma estrutura a 3, ele é uma estrutura a 4 termos, né? Então a gente tem pai, a gente tem a mãe, a gente tem a criança e a gente tem um quarto elemento, né? Esse quarto elemento é assim o centro de gravidade, né? O ponto de convergência dos desejos das pessoas envolvidas aí nessa operação, né? Então Lacan chamou isso assim de falo. O falo não é o pênis, o falo é um significante, então, que representa a relação entre os desejos que estão aí envolvidos no complexo de Édipo. Então, o segundo elemento a esclarecer é que quando a gente fala em pai e em mãe em psicanálise, nós não estamos falando nos personagens sociais que ocupam esses lugares, né? A gente está falando em funções, né? A função paterna e a função materna. A gente está falando das primeiras relações que um sujeito tem com aquele ou com aquela que cuida da criança e com aquele que aparece no interior desta relação como um terceiro, tá? Então, a função paterna é uma função significante. Ela não precisa ser ocupada, né, por um homem, por exemplo. Quando uma mãe diz para o seu bebê, olha, agora eu não vou poder ficar com você porque eu vou ter que trabalhar, a palavra, o significante trabalho é o lugar onde está incidindo a função paterna. Então você vai dizer, mas o trabalho não é uma pessoa, o trabalho é um lugar, o trabalho é um conjunto de relações. Pois é, o pai para a psicanálise também não é uma pessoa, o pai é uma função, né? Então vamos pensar no caso aqui de uma família homoafetiva em que a gente vai ter, a gente supõe, né, justamente relações de cuidado, né, relações de então presença e ausência, de doação, né, de doação de objeto, de alimentação, de acalanto, né, de erotização do corpo, né? Tudo isso vai acontecer com um personagem, que é aquele encarnado, que tem um desejo que não é anônimo, mas que no seu desejo refere a um terceiro,
né? Que é aquele outro que está ali participando daquela família, né? E a gente pode ter, então, alternações entre a função do cuidador, né, e aquela que está em exterioridade a isso. Isso é uma grande descoberta do Édipo estrutural na leitura do Lacan, né? A criança intui que dentro da mãe já está o pai, né? E daí você vai dizer, mas como assim dentro da mãe já está o pai? Dentro da mãe já está o pai porque esta mãe se apresenta dividida, limitada, referida a um terceiro simbólico e cujo desejo não está orientado só para aquela criança, mas está orientado para esta outra posição chamada o falo. Se no primeiro tempo do complexo de Édipo a criança se acredita o falo, ela se acredita o falo para o outro, né? E esse outro a gente chama assim de função materna, mas é toda e qualquer pessoa que cuida daquela criança, né? Então se os dois cuidam, tá aí o outro, né? Se ele é homem, se ele é mulher, do ponto de vista descritivo, isso não importa, né? O que vai acontecer é que num segundo momento, dentro desse outro, vão se interpretar a existência de diferenças, né? E essas diferenças, elas são marcadas por significantes. E essas diferenças vão produzir assim uma extração, né? No outro existe um desejo que não passa por mim. Passa o quê? Pelo outro. Então aí a criança começa a entrar na dinâmica do que são as relações amorosas. Que ela é amada de uma certa forma, mas que seus pais se amam e se desejam de uma outra forma. E esse é o enigma indutor da pesquisa edipiana. Vamos lembrar, Jung argumentou que existiam dois complexos. O complexo de Édipo, no qual o menino se identifica com o pai e deseja a mãe. E o complexo de Eletra, né, em que a menina se identifica com a mãe e deseja o pai. O Freud dizia, olha, isso não é necessário, porque, na verdade, todo o complexo de Édipo é bissexual. Por quê? Porque todos nós somos bissexuais nessa história. Então, existe uma identificação com o pai, sim, mas também existe uma identificação com a mãe, que a gente está vendo aí no primeiro tempo do Édipo. No segundo tempo, se forma o quê? Aparece o pai privador, né? Só que assim como a gente escolhe o pai como identificado e a mãe como objeto, a gente também escolhe a mãe como ponto de identificação e o pai como objeto. Ou seja, as duas correntes, né, o que o Freud chamava de Édipo positivo e Édipo negativo. Pouca gente lembra disso, né? Pouca gente, quando vai criticar o patriarcado, o edipianismo da psicanálise, lembra que, a rigor, vamos falar rigorosamente, o Édipo é sempre cruzado. O que vai acontecer, né? O Freud diz, uma parte do Édipo vai ser mais recalcada do que a outra, né? Uma parte do conflito vai ser posta para baixo e a outra vai ser vivida em primeiro plano. Mas esta aqui está presente também e segue o seu curso durante a constituição do sujeito, né? Então, em algum momento, sim, se for um menino, se for uma menina, ela vai se deparar com a sua identificação de gênero, ela vai se deparar com o seu processo de escolha, mas veja, cuidado com essa ideia, né? Eu já falei em escolha heterossexual, escolha homossexual, mas isso não é como ir num supermercado, escolher, quero esse, eu quero aquele. É uma escolha sobredeterminada, uma escolha que tem que ver com o inconsciente, com decisões que não são conscientes, que não são, portanto, reversíveis, né? Escolher uma coisa agora, escolhe outra, né? Escolher, então está culpado, não tem nada a ver com isso, né? A homossexualidade, vamos repetir aqui, não é uma doença, não é um sintoma, é apenas uma das combinatórias possíveis para a gente elaborar esse sistema tão intrincado chamado, então, Édipo.
Então, voltando, em algum momento, seja um menino, seja uma menina, vai se deparar com a questão de que existe uma diferença sexual na nossa cultura, na nossa sociedade, de que existem mulheres. Bom, ou por onde isso vai acontecer? Pelo fato de que esse homem tenha uma mãe, ou o outro homem tem uma mãe, tem uma avó, de que existem relações onde mulheres são nomeadas como tal. Né? Então isso é suficiente, isso é necessário por outro lado, né? Quer dizer, não seria muito legal se um menino, uma menina convivesse num universo onde você só tem um gênero, né? Quer dizer, isso não é muito legal, por quê? Porque isso não parece muito representativo do que é o mundo na sua conformação distributiva, né? Então a interpretação da diferença entre homens e mulheres, ela tem um valor simbólico, né? Ela tem um valor simbólico que pode perfeitamente ser apresentado no caso de um casal homossexual, 2 homens, ou um casal homossexual, 2 mulheres, né? Por quê? Porque homem e mulher são também falas, são também significantes, são também nomeações, são também coisas feitas pela linguagem. Não são feitas pelo corpo só que a pessoa tem, né? Isso está dado, por exemplo, no uso de artigos. O e a. Nas banheiros, que tem o e a. Na distribuição dos gêneros, tal qual ela se apresenta para cada cultura. Né? Então o complexo de Édipo, ele é um complexo humanizante, ele é um complexo socializador, ele é um complexo individualizante. Ele vai colocar para aquele sujeito, né, uma identificação prevalente. Né? Geralmente os casais, eles se alternam nos cuidados, nas preferências, no que eles oferecem, na forma de fazer essa relação. Né? Seria ridículo reduzir a relação de um ou de outro ao fato de que aqui você tem um homem e tudo que ele faz então é masculinizante. Não, a diferença, né, masculino e feminino, vai operar para cada um dos membros dessa família a partir de como isso foi subjetivado em si, né? Como essa diferença opera simbolicamente na nossa cultura, né? E em cada sujeito. Um ponto interessante sobre isso é quando, por exemplo, a criança começa a perceber que os pais não concordam. Primeiro ela percebe que os pais mentem, mas depois tem um momento em que ela descobre que os pais pensam diferente. Né? Que um acha melhor X, o outro acha melhor Y. Um quer mais para cá, o outro quer mais para lá. Aí você tem um fato estrutural. Isso é muito importante. Isso é mais importante do que se temos um casal homoafetivo ou heteroafetivo. Porque aí a criança se vê diante dessa divisão de que os desejos não são homogêneos. Ela se vê diante de uma tarefa que o Freud acreditava ser assim o ponto mais indutor da neurose, né? Que ele chamava de imago parental. Né? O que é imago parental? É uma ficção que a criança faz de que os pais eles são um só. Que eles pensam igual, que eles agem igual, que tudo que eles dizem é igual e que no fundo eles não têm uma grande diferenciação entre si. Né? Bom, espera-se, é uma coisa legal de acontecer na educação, quando a criança saca que esse aqui, e ela pensa de um jeito diferente do outro. E nesta diferença, então, vão se articular todas as outras diferenças, inclusive a diferença masculino, feminino, as diferenças que organizam simbolicamente o nosso desejo e fazem com que o falo seja uma posição organizativa para cada um de nós, enquanto representante da falta. Né? Quer dizer, o falo é o que falta para um, mas também é o que falta para o outro. E nem sempre o que falta para um falta para o outro. E se a gente quiser qualificar isso como masculino ou feminino, a gente não precisa dizer que esse é passivo, aquele é ativo, esse é fálico, esse é não fálico. Isso é só um percurso que as crianças fazem para ir, então, elaborando a sua premissa universal do falo, que é essa premissa de que todos os seres, por isso pai e mãe estariam juntos, ou os pais estariam unificados nessa imago parental, eles querem a mesma coisa.
Jerry, muitas felicidades para você, siga em frente nesse projeto de adoção, é uma das coisas mais legais que a gente pode ter na vida, ajudar um ser a crescer, a se tornar um sujeito, é uma aventura, é uma recriação da nossa própria experiência, é uma consagração do amor, é assim que a gente passa, né, adiante, dar o que não se tem, né, o amor que a gente recebeu, e tem tudo a ver aí a tua experiência. Não se preocupe que você precisaria importar uma mãe ou uma feminilidade que haveria de algum lugar, né? E basta que você deixe entrar a cultura, que ela vai fazer o seu papel para o bem e para o mal. Quem quiser mais fragmentos homoafetivos, homoeróticos, homossexuais, contranormativos, clique aqui no Aqueronta Movebo e siga o fluxo. Fique em casa, cuidando do seu filho, adotado ou não adotado, porque coronavírus está aí para todos nós.